aquele encontro de oração que acontece de manhã. O pastor sempre coloca lá no grupo dos pastores, para 5 horas da manhã, não sei se é 5 ou se é 6 horas. Então, assim, eu tenho assim, um olhar muito carinhoso para esta igreja, por tudo que vocês viveram nesses anos todos e até onde vocês chegaram. Mas a gente lê um texto, eu quero ler novamente. Você pode colocar a Vitória, né? Está lá. Pode colocar aquele texto, o texto de missões. Josué 13, versículo 1. Olha o que esse texto diz, irmãos. Olha só. Ainda há muita terra para ser conquistada. Irmã Vitória, pode colocar o texto, o 13, o inteiro. 13, aí é o que o Missão Nacional destacou, que as igrejas estão trabalhando no Brasil. Mas o texto diz assim: sendo Josué já velho, de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. O Missão Nacional pegou só esse pedacinho aqui e colocou para que as igrejas possam, então, enxergar os desafios que nós temos como igreja. Irmã Vitória, pode colocar também, não precisa, enquanto eu vou falando, irmã, vou jogar, eu leio. Efésios 4, versículo 15 e 16, por gentileza. Está aqui, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Duas coisas que eu quero destacar aqui para os irmãos nesta manhã. A primeira delas é que há muita terra para ser conquistada. E a segunda, cada igreja deve enxergar onde deve ser conquistada. Cada igreja deve enxergar onde ela precisa atuar fora das 4 paredes, que nós já temos um projeto muito bonito, e os irmãos são testemunhas disso, de que no início não era assim. E hoje está assim. Então os irmãos já avançaram muito, conquistaram muito. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de coordenar, nesses últimos 12 meses, tem 12 meses apenas que eu estou nessa função, um projeto desafiador aqui na Serra. Quais são as minhas atribuições entre tantas? Eu vou falar apenas 3. Primeiro, enxergar igrejas e congregações. Agora vamos separar aqui, tá? Como eu disse, é a mesma coisa, mas em termos de nomenclatura, igrejas e congregações que estão com dificuldade de crescimento, dificuldade financeira, dificuldade de sustento pastoral, dificuldade de cumprir com seus compromissos, dificuldades de relacionamento, igrejas que estão sem pastor, congregações que não têm liderança por causa de questões financeiras, por questões de espaço, por questões de distância. E aqui na Serra, nos últimos, desde o início, não sei quantos anos tem a Serra, desde o início até hoje, foram plantadas 75 igrejas aqui na Serra e 30 congregações. E agora, no final de 2025, nós estamos diante de uma dura realidade. A maioria destas igrejas e congregações, muito obrigado, meu irmão, que Deus o abençoe, da água também é meu mar de missões. Então, eu vou colocar aqui, tá, irmãos? Que não posso balançar. Um dia desse eu balancei numa igreja e caiu, colocando o chute quebrou. E aí, dessas 75 igrejas e congregações, irmãos, eu pude enxergar que eu já fui em 31 igrejas, 31, em 12 meses. Eu pude enxergar todos esses pontos que eu falei aqui. A maioria dessas igrejas e congregações, eu não falo isso
uma questão de crítica, por ao contrário, eu falo isso uma questão de compaixão e graça, de olhar e ajudar. Elas estão com 30, 25, 18, 5 membros. Nós temos hoje, irmãos, um exemplo prático para vocês. De verdade, não estou falando isso porque eu estou aqui, não. Já citei isso em outras igrejas. A estrutura que os irmãos têm, o espaço que os irmãos têm, o pastor que os irmãos têm em termos de assistência, o projeto da igreja, as conquistas de vocês são um exemplo para as congregações que estão aqui na nossa região. É verdade. Nenhuma congregação, com exceção daqui, era igual essa aqui. Praticamente todas as congregações, elas têm um espaçozinho pequeno, ou às vezes o espaço é grande, mas ela não tem quase ninguém, não tem pastor para dar assistência, e a gente está vendo essa realidade. E aí, o que eu estou vendo, irmãos? Eu fui esse dia pregar numa igreja, eu não vou citar nome de igreja nenhuma, nem local, tá, irmãos? É tudo na serra. Fui pregar numa igreja, eu cheguei lá, eu não sabia onde era a igreja, então eu me perdi, embora o meu GPS me levou, mas aí quando eu entrei na rua da igreja, eu escutei um barulho muito grande de louvor. Um movimento grande de adoração, o pessoal pulando, jogo de luz, sabe assim? Gente pra caramba, um montão de carro assim, quando estava. Eu falei, rapaz, essa igreja aqui tá, eles estão pra frente mesmo. Quando eu cheguei, aí do lado tinha uma igreja católica, do lado dessa igreja. Aí tinha a igreja católica, aí tinha essa igreja, bombando, como diz o carioca, estava bombando o culto. Aí quando eu cheguei, não era a igreja que eu ia pregar. Do lado, ou seja, eram 3 igrejas, um do lado da outra, 3 templos. A igreja batista que eu ia pregar, uma igreja que plantaram aí do lado da igreja batista, e a igreja católica do lado. As 3 assim, uma da outra. E aí, tanto de gente indo para a missa. O culto lá era 6h30, né? Então a missa é 6 horas, né? Tinha gente assim para a missa. E aqueles carros que estavam lá, era o pessoal da missa e o pessoal da igreja que estava bombando lá, né? E aí quando eu cheguei na igreja batista para pregar, irmãos, e não era uma congregação, irmãos, mas um tempo grande, um tempo bonito, tudo aparelhado, sabe? Carpetado. Não tinha quase ninguém na igreja. Eu falei, Jesus, estou na igreja católica. Estou na igreja dessa igreja aqui, neopentecostal, nada contra a igreja dos neopentecostais, tá? E não tinha quase ninguém naquela igreja batista. Então, assim, e aí eu vi o pastor frustrado por isso. Então, o que a gente precisa fazer? E aí, nossa Associação Batista Serra, então, ela está olhando, enxergando, entendendo, propondo algo que possa atender. Por exemplo, na próxima terça-feira, eu estarei no bairro onde está havendo uma criminalidade muito grande, que é em Carapebus. Vocês já ouviram isso aí, né? Lá em Carapebus, ali naquela região onde estava um encontro de facções. E a igreja, eu preguei lá, a igreja está acuada. Eu entrei na cidade, no bairro, aquele bairro lá de Carapebus. Quando eu entrei lá, tinha 24 policiais cercando a entrada do bairro. E até me pararam. Aí eu fui, consegui passar lá no blitz, passei direitinho. E quando eu cheguei na igreja, eles estavam acuados, com medo. E na próxima semana eu vou estar lá para fazer alguns desafios daquela igreja. Desafios grandes, irmãos. Eu falei, pastor, eu quero ir com o irmão até aos traficantes, que nós vamos conversar com eles. A igreja, eu falei, pastor, a sua igreja precisa cuidar espiritualmente dessa cidade. E eu tenho 3 propostas para fazer tudo. Então, irmãos, outra situação. Eu fui numa igreja, 5 membros, 5. Falei, pastor, por que o senhor vê só tem 5 membros? Rapaz, o senhor não tem noção do que está acontecendo. Eu falei, pastor, vamos sentar. O que a gente pode fazer? É problema financeiro? É
briga, é confusão, é a comunidade. São as igrejas que estão em volta aqui, os membros estão tudo para lá. O que está acontecendo com a sua igreja? A pessoa só tem 5 membros. Eu falei de igreja, não falei de congregação. Então, irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de olhar, verificar o que está acontecendo, por que chegou a esse estágio. E então, irmãos, ainda com a experiência que eu adquiri ao longo desses 12 anos dentro da Missão Nacional, e também como pastor, eu pastoreei uma comunidade no Rio de Janeiro, do tráfico, Comando Vermelho. E eu estive lá durante 13 anos. E lá a gente conseguiu amenizar crime, prostituição e tantas outras coisas que estavam acontecendo naquela comunidade. E aquela experiência que eu adquiri, e foi por forçação de barra. Eu não adquiri experiência porque eu falei, eu quero, não. A realidade veio até mim com tanta força que eu disse assim, eu preciso encarar essa situação antes que os traficantes fechem a igreja, como tentaram fechar algumas vezes. Então, irmãos, a Serra, ela tem 572 mil habitantes. 572 mil habitantes. A Serra, irmãos, e agora eu vou trazer o que a prefeitura e o governo, a prefeitura da Serra e o governo federal daqui do Espírito Santo fala disso. Eu tive a oportunidade de estar com essas informações com esses homens. Primeiro, a Serra tem 572 mil habitantes. A Serra é o polo mais atrativo de comércio, indústria, lazer e habitação. Nos próximos 5 anos, empresários, políticos, e aí tem outro dado que eu peguei essa semana, as igrejas grandes que querem abrir e investir em congregações estão olhando para a Serra. Porque a Serra é a bola da vez para ganhar dinheiro, para lazer, para carnaval e para tantas outras coisas que os políticos, os governantes, os comerciantes e os industriais estão olhando. Vocês sabem que existem 3 grandes comércios na internet hoje, que é a Shopee, a Mercado Livre e o Amazon Prime. Não é isso? Se tem outro, eu não lembro. Qual? Shein, isso aí, né? 4, então. Eu estava pesquisando sobre isso. A Serra será, eles vão, nos próximos, não sei se é o ano que vem, mas que o ano que vem, eles vão construir aqui na Serra o maior complexo de logística para distribuição de produtos para o Espírito Santo. A Serra vai construir o maior galpão para distribuição de logística do Espírito Santo. Vai ser aqui na Serra. E ali eles vão fechar com a Shopee e com esses outros 3 aí. Meus irmãos, essa semana saiu nos telejornais, e não foi jornal municipal, estadual, foi jornal do Brasil, jornal nacional, não é o jornal nacional da Globo, é o jornal nacional no sentido de as emissoras do Brasil, que o número de pessoas que estão trabalhando na Shopee, com seus carros, pegando produto, o meu filho também faz isso, mas ó, ele está dando de um dinheirinho, ele se matricula lá e ele ganha bem, tá? Não ganha mal não sei se tem alguém aqui na igreja que faz isso. Há uma proposta que ano que vem vai se desenvolver isso, de que as pessoas que estão trabalhando
nessa distribuição de produtos, de casa em casa, né? O governo quer regularizar isso, porque essa distribuição de produtos está envolvendo muita gente. Quem tem seus carros e tempo está fazendo isso, está ganhando 200, 300 por dia. Claro, trabalha bastante. E a Serra é um polo de maior distribuição de produtos. Porém, caramba, a Serra tem 75 igrejas batistas. A Terra tem 179 pessoas que declaram o Evangelho, 179 mil. 572 mil habitantes, 179 mil se declaram evangélicos. Desses 179 mil é 31%. Desses 179 mil, 15 mil se declaram batistas, 2,66% se declaram batistas. Ou seja, as igrejas neopentecostais, de outras denominações, elas estão dominando a Serra. E as igrejas batistas da Serra, eu estou falando Serra, tá, gente? Elas estão acuadas, elas não estão crescendo de uma forma geral. Elas estão decrescendo. Então, irmãos, depois que eu entrei nesse projeto, nesses 60 dias que eu estou, eu fiz esse levantamento todinho para entender aonde eu estou. O que eu estou fazendo? Para onde nós vamos? E qual é o grande desafio nosso, irmãos? E aí eu quero pedir a Vitória que coloque aqui os dados. Irmãos, olha para o Espírito Santo. Há 4.500 famílias estão em vulnerabilidade social do Espírito Santo. 3.643 estão vivendo em situação de rua. 65% estão na região metropolitana. E dessa região metropolitana, a maior região da metropolitana aqui é a Serra. Ou seja, o maior número de dependentes químicos morando na rua estão em Vitória e Serra. Isso pega homens, mulheres, ou seja, adultos, crianças, adolescentes, mulheres grávidas, e por isso nós temos esse problema aí. O Espírito Santo tem 37 presídios. 30 presídios estão em superlotação. 30 presídios estão em superlotação. O Espírito Santo. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque eu estou fazendo curso de capelania prisional. Iniciar o curso, eu me formo agora em dezembro. Eu estou levantando a realidade dos presídios do Espírito Santo. E aí, irmãos, como eu fiquei muito tempo na Cristolândia, eu acabei tendo muito contato com criminosos, com presídio, advogado, com julgamentos, com penas, com delegados, com assistente social, com psicólogos que trabalham em presídio. E essa coisa da superlotação, irmãos, é terrível. E eu vou falar para vocês, irmãos, se as igrejas estiverem um trabalho dentro do presídio, e que tem muitas igrejas, mas poucas igrejas batistas, tem muita igreja, pois a Universal está lá, irmãos. A Universal está dentro do presídio. Deus é amor não, é falando de quem é? Da graça, a igreja da graça está dentro do presídio, irmãos. Os irmãos viram que houve aí, né, esse confronto entre a polícia e os traficantes do Rio de Janeiro, número de mortes. Irmãos, no dia que eles colocaram aqueles corpos lá na Praça da Penha, eu sou carioca, eu sei onde é aquilo lá, eu já estive, eu já trabalhei evangelizando, eu fiquei 15 dias dentro do Complexo do Alemão, eu sou italiano, onde aconteceu aquilo, eu estive lá um período de 2012 para trás, 2012 para trás, eu estive lá dentro do Complexo do Alemão. Então eu conheci aquela realidade. Aquela praça onde eles colocaram aqueles corpos que nos nas redes sociais, ao lado, tinha muita gente em volta, ao lado, assim, lá na frente, tinha uma barraca enorme da Universal. A Universal estava lá dentro, orando com as pessoas, impondo as mãos, entregando marmitex, entregando água, e levando as pessoas desesperadas para eles. Então, nós batistas, a gente chora vendo essa realidade.
A gente define o porquê que está acontecendo isso. Nós condenamos um, absolvemos outros. Nós escolhemos um lado, da esquerda ou da direita. Escolhemos o político. Quem nós vamos apoiar? Quem nós não vamos apoiar? Por que vamos apoiar? Por que não vamos apoiar? Nós, batistas, temos a resposta porque nós conhecemos a palavra. Eu até digo que a melhor teologia, eu falo isso aqui com muita segurança, tá, irmãos? A melhor teologia bíblica que se envolve na prática, eu entendo, irmãos, eu estou há muitos anos criado na Igreja Batista, somos nós. Eu sei que tem outras teologias também, outras denominações, como por exemplo a presbiteriana, que é muito boa, né? Mas a nossa teologia é boa, a nossa interpretação bíblica é muito boa, irmãos. Irmão, nós temos muitas estratégias, mas nessas horas, irmãos, os batistas não estão lá. E se esses camaradas que estão em superlotação, quando eles saem, eles vão para todos os lugares, inclusive para a serra. E se eles não saírem, no mínimo, com as sementes do Evangelho, que cura, que salva, que liberta, eles vão voltar a fazer a mesma coisa. E a ideia aqui não é defender traficante, defender presidiário, não. A ideia é fazer com que eles não voltem a fazer o que eles faziam. É o que a Cristolândia faz. Outro dado aqui, irmãos, olha esse dado aqui: 138 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes do Espírito Santo. 20 cidades do Espírito Santo, 20 cidades, 78 cidades, 20 cidades do Espírito Santo que estão pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes. E sabe aonde o maior ponto está? Na BR. Aqui. Postos de gasolina. Nada contra os caminhoneiros, tá, gente? Nem contra os frentistas. Estou falando dos lugares. E aonde ficam os caminhoneiros. E quem são essas crianças? Quem são? São crianças e meninas, 12, 13 anos, e meninos para baixo. 138 pontos de exploração sexual na instituição da maior ataque nesse espaço da BR. Um outro dado, pode passar. Esse aqui são dados do Brasil que tem a ver com a gente. 800 mil abortos legais só em 2025 no Brasil. 1.054.242 ilegais abortos. 25% dessas mulheres estão com profundas sequelas, estão doentes. Aumentou nos últimos 5 anos 71% de abortos no Brasil. 22 milhões no Brasil se declaram homossexuais, bissexuais, lésbicas, travestis e transexuais. 12% da população decidiram não ser o que foram criados. Mudar os seus sexos. Esses 2% significa 22 milhões de habitantes se declaram homossexuais, bissexuais, lésbicas, travestis e transexuais. 170 mil. Agora é aqui no Espírito Santo, tá? Eu troquei, tá? Essa aqui é lá para cima, foi eu que troquei. Aqui no Espírito Santo, 170 mil com grau de agudo de surdez. Meus irmãos, a Serra, a igreja da Serra, a igreja Batista do Pomar, não é culpada disso aí. Nós não temos culpa disso aí. Também não somos responsáveis por isso. Mas nós somos desafiados a fazer a nossa parte. Irmã Vitória, por gentileza, coloca de novo o texto de Efésios 15. Só Efésios 4, só o 16. Antes e seguinte, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte, pode concluir, cada parte o quê? Nós somos desafiados. Irmãos, eu sou desafiado. Você está diante de um homem
completamente incomodado. Eu sou incomodado. A lágrima de alguém, a lágrima de uma mãe, a lágrima de um pai, a lágrima de um filho, a dor do pai, da mãe, do filho, a dor de uma cidade, irmãos, ela me alcança. Eu posso até não ter dinheiro, e nem estrutura, e nem potencial para fazer nada, mas que me alcança, me alcança. E por isso eu aceitei esse desafio de falar para as igrejas isso, dizer para as igrejas, meus irmãos, e eu tive uma conversa com o pastor agora, falei isso aí para ele também, algumas coisas. Meus irmãos, todos esses dados aqui, tantos outros, pomar, não, pastor, não tem nada a ver com pomar não tem aborto. Aqui perto, os postos de gasolina aqui perto do pomar, aqui não tem prostituição. No pomar aqui na cidade não tem surdos. Aqui no pomar não tem traficante, aqui não tem crime, aqui não tem droga, aqui não tem morador de rua, aqui não tem criança de vulnerabilidade, aqui não tem nada, pastor. E além disso aí que o senhor falou, não ter, também aqui não tem homossexuais, aqui não tem bissexuais, aqui não tem lésbica, aqui não tem travesti, aqui não tem nada disso aqui não, pastor. Aqui ninguém faz aborto, aqui as mulheres que fizeram aborto, elas estão bem, está tudo tranquilo, aqui não tem aumento. Será que é isso, irmãos? Não. Nós sabemos. E os irmãos sabem do que os traficantes fizeram aqui recentemente. Na entrada da cidade para cá. Eu passei lá agora. Eu não venho mais por aqui história, eu venho por aqui, porque aqui é meio mais rápido. Na entrada que os irmãos viram, foi um pouquinho antes da organização da igreja, de oficializar a organização, e eu lembro que o pastor não botou lá, os pastores, e eu li, pastores, fiquem tranquilos ao vir para a celebração de organização da igreja. A cidade está calma, não está, aí pode vir com seus carros e entrar ali, o pastor botou lá, o significa que a cidade está vivendo um tempo de tensão. Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Primeiro, irmãos, o que não fazer? Ficar reclamando do governo. Não resolve, irmãos. Eu reclamando do governo é um desabafo. Vai resolver? Se eu tiver um problema, desabafar com ele, mas não resolver o meu problema, vai dar certo. Não vai mais reclamar. Reclamar do prefeito da Serra, reclamar do Casa Grande, reclamar dos partidos políticos, reclamar da esquerda ou da direita, reclamar de que a cidade está sendo abandonada, reclamar do traficante, reclamar dos usuários de droga, reclamar. Não resolve, irmãos. Condenar as mulheres que estão fazendo aborto, botar o dedo na cara dela e dizer, você é uma assassina, Deus falou para não fazer, Deus falou que não tem que fazer, você está matando uma criança, isso não se faz, isso resolve. Pegar os homossexuais, os bissexuais, as lésbicas, os travestis, os transexuais, e assim você vai para o inferno. Isso resolve. Essa é a minha vida. Então, queridos, eu quero desafiar vocês, como igreja, claro, isso a partir de conversas, de diálogos, de entendimento, de estratégia, mas ser, no mínimo, ser um crente. Deixa eu lembrar a palavra aqui. Não é inquieto, não é? Esqueci, é inquieto, mas a palavra é essa, não. Desassossegado, incomodado. Desafio a vocês. Um dia desse alguém falou assim, pastor Carlos, um amigo meu falou assim, Deus se levantou para olhar para fora. Eu? O senhor não é pastor de igreja, o senhor é pastor de rua. Eu falei, eu? Como é que é? Deus me levantou para não pastorear a igreja, para olhar para fora, para ver na rua. Eu? Não, então nós estamos errados. Meus irmãos, por favor, tenta falar. Jesus
vivia mais nas ruas, olhando os problemas do que na sinagoga. Jesus disse para a gente não ir para o culto? Não. Jesus ia para o culto, inclusive foi apresentado na igreja. Jesus disse para a gente não cultuar na igreja? Não, Jesus cultuava lá. Tem um texto assim, Jesus cantou um hino. E Jesus cantou um hino, tem um texto que diz assim. Jesus proibiu isso aqui? Não. Porém, queridos, Jesus disse para o discípulo: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para cima. Irmãos, esses grupos aqui que eu falei, homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, mulheres que fizeram abortos, moradores de rua, traficantes, dependentes químicos, surdos, todos esses grupos, irmãos, eu conversei com eles. Todos! E muitos outros que eu não coloquei aqui. Eu vou dizer que eu não sei medo de errar. Todos eles querem mudar de vida. Todos. Pastor, eu não quero. Fica assim. Está escravizado. Todas as mulheres que fazem aborto, não sei se tem alguma mulher que fez aqui, por exemplo, de repente, né? Elas se arrependem lá na frente. Quando elas se deparam com a verdade. Querido, se você conversar bem na intimidade ali, no conselho, no aconselhamento, no entendimento, a partir da psicanálise, da psicologia, da teologia, com homossexuais, com esses grupos aqui, você vai ver que eles no início queriam ser. As circunstâncias levaram para isso. Fizeram escolhas baseadas em princípios e valores que foram ensinados. Essas crianças, irmãos, volta um pouquinho lá, Vitória, vou mostrar. Isso, essas crianças aqui, estão exploradas sexualmente, irmãos, elas não têm nem escolha. Elas não têm nem escolha, essas crianças. Agora estão conversando. As leis que regem nosso país estão conversando no Senado sobre, sabe sobre o quê? Se vai ser permitido fazer aborto até os 14 anos. Por causa das sequelas de uma criança, 14 anos, uma menina grávida. Aí o Senado está conversando se vai fazer aborto, se não vai. Não é porque é pecado, não é pecado, é porque por causa da saúde daquela criança. Meus irmãos, por isso que Missões Nacionais disse assim: ainda há muita terra, trouxe esse texto para ser cristã. Essas pessoas aí, todas elas, irmãos, lamentavelmente, estão todas indo no caminho do inferno, com exceção dos surdos. Mas se o surdo também não tiver Jesus, e aí, irmãos, a minha vida aqui hoje de manhã é provocar em você uma reflexão. Lembrei da palavra inquietação. Essa palavra que eu queria falar com você. A minha vida aqui hoje é só isso, irmãos. Provocar em você uma inquietação. O dinheiro que você ganha, hoje está tendo prova do Enem. A prova do Enem, irmãos, o que ela é? Todo mundo sabe. Conseguir uma nota capaz de você fazer uma faculdade, ou pagando um preço menor, ou até não pagando preço nenhum, pelo Deus, o governo vai dar. E aí, vamos imaginar que a pessoa conquiste a nota suficiente para ter, né, a oportunidade de uma bolsa do governo, e ela vai fazer a faculdade federal sem pagar. Isso é uma grande vitória, isso é uma grande conquista para celebrar. Fazer um culto de ação de graça da boa para todo mundo. Depois que essa pessoa se formar, ela vai se qualificar no mercado de trabalho com a sua formação. Vai ganhar bem, vamos dizer assim. Como tem muitos aqui na igreja. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Comprar casa só? Comprar carro só? Investir nos meus filhos só? Seria medíocre. Tudo que Deus nos dá,
Por isso ele multiplicou os pães lá. Por isso ele multiplicou, por isso ele fez o milagre da água do vinho. E por isso ele fez tantas coisas. Então tudo que você tem, tudo que você é, tudo que Deus te deu, tudo que Deus te colocou na sua mão, todo o privilégio, toda a honra, todas as condições, todos os bens, toda a capacidade, toda a formação, irmão, é para a sua dignidade, é para abençoar a sua família, é para poder você viver com dignidade, você ter os seus bens e viver, e isso ser testemunho de que Deus te atendeu. Porém, existem muitas coisas que estão para ser resolvidas e que tudo que você tem, você pode dividir. Pastor, não tem dinheiro, não tem conhecimento. Ah, pastor, eu não estudei, mas eu consegui conquistar um trabalho aqui, eu tenho dinheiro. Ah, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, mas eu tenho fé. Uma coisa é certa, eu tenho alguma coisa que essas pessoas aqui e tantas outras não têm. E que elas estão na minha cara, diante de mim. E muitas dessas situações aqui, algumas delas estão nas nossas famílias. Então, irmãos, eu venho aqui, em nome de Jesus, dizer: o meu trabalho hoje é mostrar para a igreja a realidade da serra do Espírito Santo, provocar uma reflexão para que a gente possa fazer uma ação. Para que eu não fique tendo a experiência que eu estou tendo. Chegar numa igreja, como eu fui semana passada, mês passado, 250 cadeiras e tinha 14 pessoas. Fui na outra, tinha 350 cadeiras e tinha 35 pessoas. Fui numa outra que tinha 70 cadeiras e tinha 17 pessoas. Eu fui na outra que tinha 45 cadeiras e tinha 5 pessoas. Onde estamos, queridos? Onde estão os membros da igreja? Por que eles foram para outras igrejas? Por que os batistas não estão mais? É claro, eu estou generalizando. E vocês, irmãos, eu concluo com essa palavra. Em termos de congregação, vou falar congregação porque vocês foram organizados tem um mês e pouco ou menos. Vocês são referência para as igrejas que têm congregações. Vocês são referência. O que aconteceu aqui naquele dia, qual foi o dia mesmo? Culto de organização? 24 de setembro? 20 de setembro? Então já tem mais de um mês, né? Naquele dia, queridos, quem entrava aqui não ia entender que aquilo ali era a organização de uma igreja. Parecia aniversário da igreja. Também era. Sabe por quê? Eu não sei se tem alguma congregação aqui na Serra ou aqui no Espírito Santo que consegue se tornar a igreja com a estrutura que os irmãos conseguiram. Então os irmãos estão preparados. Se os irmãos conseguiram chegar até aqui, ainda muita terra para ser conquistada. Coloca o texto ali, por favor, completo. Josué 13:1. Por favor, Vitória. Isso. O texto completo, por gentileza. Que diz ali: Josué, você está entrando em Josué, olha só. Sendo Josué já, Deus não está falando para a juventude. Deus não está falando, eu estou falando, sabe para quem? Os que tinham uma folha de trabalho prestado. A comunidade de Israel é muito grande. Josué, você está velho. Está com idade avançada. Mas eu lhe digo, ainda muita terra para ser conquistada. Josué, você liderou o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. Parabéns, Josué. Josué, você substitui Moisés. Caramba, substitui Moisés não é para qualquer um. Parabéns, Josué. Josué, você derrubou os muros de Jericó, Josué. Parabéns. Josué, você derrubou o gigante na terra de Canaã. Parabéns. Josué, você conduziu o povo a entrar na terra que mana leite e mel. Parabéns, Josué. Josué, você dividiu as terras para Caleb. Você dividiu as terras, você colocou cada um no seu lugar. Josué, você atravessou o Rio Jordão de pés secos. Josué, parabéns, Josué. Você é o cara, Josué. Porém,
ainda muitas terras para ser conquistadas. Igreja Batista do Pomar, vocês avançaram muito. Eu sou fã dessa igreja. Pastor e Luciano sabem disso. Vocês avançaram muito. Mas ainda há muita coisa para ser feita. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado porque está diante de nós grandes, tremendos, extraordinários desafios. E cada um deles, ó Deus, são oportunos para que nós possamos desenvolver a fé, desenvolver nossos dons, talentos e justificar a nossa conversão a Jesus Cristo. Porque nós somos salvos para servir. Servir a nossa casa, a nossa família, servir a nossa comunidade, servir a igreja onde congregamos, servir ao nosso município, ao nosso bairro, servir ao nosso estado, ao nosso país, servir a Deus ao mundo através das orações, dízimos, ofertas e até mesmo com o nosso corpo. Que verdadeiramente, Deus, todos nós ao ir para casa agora, não possamos comentar, que mensagem bonita, nós possamos nos sentir inquietos diante da realidade em todos nós. Eu quero pedir isso, que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vou passar a palavra para o pastorzinho Josimar. Irmãos,